esse tópico que nós chamamos de resistência à insulina, né? A resistência à insulina. Resistência à insulina. Vamos fazer um comentário aqui. A resistência à insulina, lógico, está relacionada com o metabolismo dos carboidratos, os açúcar, a massa, doce, refrigerante, tudo isso é chamado de carboidrato, fornece energia para os tecidos. Algumas pessoas nascem com defeito genético, onde elas não conseguem metabolizar os carboidratos por defeito nas ações metabólicas da insulina. Quais as implicações disso na atividade física e na dieta? É que as pessoas que são obesas, pessoas diabéticas, elas vão fazer uma atividade física e ela não vai funcionar satisfatoriamente, havendo a necessidade de você, através de exames, ver o grau de resistência à insulina e o grau de comprometimento. Dentro desse parâmetro, que você não vê escrito em livros, e quase nos cursos, os outros profissionais quase não mencionam, é que a insulina é um hormônio, além de ser um hormônio anabólico, ele é um hormônio proliferativo e um hormônio lipogênico. O que é que significa ser lipogênico? A insulina, quando ela está em níveis altos no sangue, ela forma gordura com uma facilidade impressionante, principalmente aquelas gorduras na região visceral, no abdômen. Então a insulina é um hormônio por si só lipogênico, ela pega tanto proteína como carboidrato e transforma em gordura. Então, existe na clínica, você que trabalha em pronto-socorro, em enfermaria, existe os pacientes resistentes à insulina com hipoglicemia, existe o paciente resistente à insulina normoglicemia, com a glicemia normal, e existe os pacientes com insulinemia, com insulina alta e hiperglicemia. O que eu vou explicar aqui para você é o mecanismo básico molecular da insulina. Vamos lá. Então você tem na célula, tanto muscular como célula gordurosa, você tem na membrana da célula o receptor da insulina, que é chamado de IRS1. A insulina, ela encaixa aqui no receptor, isso é a fase normal, manda um sinal até o DNA, o DNA manda umas proteínas chamadas glúteos pegar o carboidrato, a glicose que está no sangue e trazer até a mitocôndria para produzir. Essa é a fisiologia normal, é a fisiologia de uma pessoa normal. As pessoas que são resistentes à insulina, ela pode ter um defeito aqui no receptor IS1, então a insulina encaixa e esse sinal não ocorre, principalmente quando a pessoa está em repouso. Esse sinal não ocorrendo, a glicose não entra, é que dá glicose alta. Faz aquela dosagem de glicose de manhã em jejum, a glicose está muito alta. Somente em jejum, porque a pessoa passou a noite toda em repouso dormindo, porque tem um mecanismo, o que depois eu vou explicar para você, quando o músculo se contrai, essa glicose pode entrar pelo outro mecanismo até a mitocôndria sem precisar da insulina. Então é isso que na atividade física, na dieta, você precisa entender. Recapitulando, então, o paciente resistente à insulina, esse mecanismo aqui não funciona. O que acontece com isso? Essa insulina, aí que você, todo mundo você fala, a resistência à insulina, você vê médico falando, endócrino, clínico, geriatra falando em resistência à insulina, mas ninguém diz qual é a implicação disso na atividade física, que é isso que nós estamos tentando trazer para você, que é personal trainer, nutricionista. Então, quando essa insulina está muito alta no sangue, estou explicando, são coisas básicas, tem muito mais coisa que isso que só numa aula, só numa apresentação dessa não seria, mas é para você formatar o seu raciocínio clínico e entender. Quando essa insulina está alta no sangue, dosagem alta, o que é alta no sangue? Então quando se faz aqueles exames de insulina de manhã em jejum, que ela vem, então tem historiadores, tem especialistas que dizem que a insulina basal, a insulina de jejum, ela teria que estar no mínimo 25, mas alguns serviços que eu trabalhei, por onde eu passei,
Quando a insulina basal já está acima de 10, ele já considera como resistência à insulina. Tem aquele exame chamado ROMA, que mede a sensibilidade da insulina, né? Mas tem outros médicos que não pedem. Então, só pela insulina, então, voltando, tem médicos, tem especialistas que só consideram resistência à insulina quando a insulina basal em jejum está acima de 25. Já tem outros especialistas que consideram a partir de 10 a insulina basal estando, que a pessoa seja resistente. E tem o método ROMA que dá o grau de sensibilidade à insulina. Eu, particularmente, no consultório, eu doso a insulina e o peptídeo C. Então, pelo peptídeo C e pela proinsulina, eu sei se o paciente tem resistência à insulina. Mas, voltando para nós, que nós estamos falando de dieta e atividade física, então, esses pacientes que são resistentes à insulina, tem uma coisa, um detalhe, né? Quando essa insulina está alta, tem uma proteína chamada SHBG, que ela é de fundamental importância para quem faz musculação. Isso mesmo. Principalmente as mulheres. As mulheres resistentes à insulina, a insulina quando está alta, ela impede a produção dessa proteína chamada SHBG, que a mulher só produz isso no fígado e o homem produz no fígado na célula de Sertoli. Então a insulina tem uma influência terrível, grande, na produção dessa proteína no fígado e em mulheres. Aí o que acontece? A insulina não deixando produzir essa proteína de SHBG, o SHBG sempre nessas mulheres resistentes à insulina é baixo. Por quê? O normal geralmente nas mulheres é de 30 a 114. E a grande maioria das mulheres não consegue passar dos 50, de 5 a 50. A maioria das mulheres resistentes. Aí você que é profissional de educação física, nutricionista, mas eu não tenho, eu sou professor de educação física, não tenho como pedir esses exames, mas existem sinais que direcionam se essa pessoa, as acnes nas mulheres, história de ovário policístico, aqueles pelos grossos, não é? São marcadores de resistência à insulina, e geralmente nessas mulheres o SHBG é baixo. Você faz musculação, coloca peso, faz dieta e a atividade física não funciona para essas pessoas. Então, a insulina, como ela regula a produção do SHBG, não tendo SHBG, a SHBG na fisiologia ela é uma transportadora dos hormônios esteroides, principalmente da testosterona. Então ela não transporta a testosterona até os tecidos, principalmente ao tecido muscular. Não havendo transporte dessa proteína chamada SHBG até os tecidos, você vai fazer os trabalhos de carga, a hipertrofia muscular não ocorre, geralmente você se acha impotente porque essas pessoas não conseguem emagrecer, baixar o percentual de gordura. Começando a ficar fácil, né? Então, por isso que o nome, quando dieta e atividade física não funciona. Mas tem jeito isso? Tem como fazer regular isso? Tem. Que é o passo que vai ficar para o módulo avançado. Isso é só para você entender que no caso das mulheres com SHBG muito baixo, você não consegue fazer hipertrofia muscular nessa mulher. É muito difícil. Difícil ela perder gordura localizada, difícil emagrecer. Tem que haver uma associação médico, nutricionista, personal trainer, um tratamento casado para que isso funcione. Aí existe muita na literatura aí que alguns medicamentos fazem aumentar o SHBG, que basta retirar os carboidratos da dieta, não é tanto assim não, tem outros mecanismos que interferem nisso. Está ficando fácil para você que está aí em casa, está nos assistindo? Então o SHBG nas mulheres baixo, a musculação não funciona 100%, vai ter trabalho. E o SHBG nos homens? Os homens que são resistentes à insulina, o que acontece? No fígado vai ter uma produção reduzida, mas a célula de Sertoli no testículo produz o SHBG no homem. O SHBG no homem, quanto menor o SHBG, mais testosterona livre ele tem. Então, o ganho de massa magra, por isso que o homem consegue ter mais massa magra, ganha mais massa magra mais fácil que a mulher por causa do SHBG. Existe uma implicação, que isso depois nós vamos ver. O SHBG em homem não pode ser alto. Alto quanto? Geralmente
é de 20 a 70 nos homens. O SHBG marca o envelhecimento masculino. Então, quanto mais alto o SHBG, cansaço, fadiga, atividade, a musculação não funciona para esse cidadão masculino. Então, a gente encontra muito homens com 26, 30 anos com SHBG de 60, 70 e a musculação não funciona. Não adianta fazer 5 anabolizantes, não adianta fazer DECA, fazer duro, que essa musculação não vai funcionar. Primeiro, você tem que baixar esse SHBG no homem para a atividade física dele funcionar. Esse fenômeno nos homens chama-se testosterona sequestrada. Tem testosterona sequestrada também nas mulheres, né? Principalmente na gravidez e algumas mulheres que o rim não esteja funcionando, o SHBG funciona, fica muito alto nas mulheres, mas também deixa de funcionar porque sequestra a testosterona na mulher. Então esse módulo chamado resistência à insulina, existe mais coisa, estou explicando, existe mais coisa do que isso, mas como é um módulo avançado, se você tiver interesse, entre em contato conosco e nós daremos mais detalhe, ou vai virar o módulo de resistência à insulina no módulo avançado. Obrigado para você.